Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Brasil, dos campeonatos que estão em curso. Sabadão tivemos 4 jogos pelo Brasileirão 2018, 30ª rodada. Tivemos o Bahia ganhando fora de casa do Botafogo. Os cariocas, tá complicado nessa rodada. Botafogo perdeu para o Bahia passou o Botafogo na tabela. Tivemos o empate do América Mineiro com os reservas mesmo do Grêmio, não foi nem misto, foi reservas mesmo do Grêmio. Tinha 1 ou 2 jogadores que são reservas e que de vez em quando entram no time principal. Empataram em 1-1. Tivemos o empate do São Paulo com o Atlético Paranaense 0-0, onde o Atlético Paranaense poderia ter ganho esse jogo e não ganhou. E tivemos um outro jogo, que é justamente desse que vamos falar. Tivemos um jogo entre o Sport, jogando em casa, o Sport na zona do rebaixamento, desesperado para ganhar, contra o Vasco da Gama, também na parte de baixo da tabela, desesperado para ganhar. E eles se confrontaram, trocaram ali farpas, e nessa trocação de farpas deu o Sport. 2-1 Sport em cima do Vasco da Gama. Mais um carioca perdendo, mais um carioca próximo à zona do rebaixamento. 2 cariocas, Botafogo e Vasco abraçadinho, sendo que o Vasco dos cariocas é o pior, está em 14º por enquanto, que ainda tem o Vitória que joga, tem o Ceará que joga. Então, tá complicado. A sorte do Vasco da Gama é que o América Mineiro empatou, quer dizer, ou perdeu, né? O América Mineiro empatou com o Grêmio e não passou, porque se o América Mineiro ganha do Grêmio, o América Mineiro tinha ido a 36, tinha passado, inclusive o Corinthians, e se o Vitória e o Ceará ganha, o Vasco entrava na zona do rebaixamento. Então, o Vasco foi lá para jogar contra o Sport, torcida do Vasco, alguns torcedores que entraram aqui no canal, não, mas o Vasco ganhou do Cruzeiro, bicho, o Cruzeiro, aquele Cruzeiro que jogou contra o Vasco, o Cruzeiro veio porque tinha que vir para jogar contra o Vasco, que se pudesse o Cruzeiro nem jogava. O Cruzeiro estava focado só na Copa do Brasil. A cabeça era outra, a cabeça era só na Copa do Brasil. Tentaram, lógico que tentaram. Jogaram, foram para cima, quiseram ganhar, mas não era o time principal. Tinha até um ou outro peça, mas não é o foco, não é. Eles estavam focados em outra coisa. O foco era a Copa do Brasil. O tanto que foram campeões da Copa do Brasil. Mas não estou desmerecendo a vitória do Vasco contra o Cruzeiro. Só que não pode tirar como base aquela vitória contra o Cruzeiro. Ganhamos do Cruzeiro, agora a gente ganha e acabou. Já vamos pensar em Libertadores. Aí, o que foi que aconteceu? Jogou contra o Sport fora de casa, perdeu. Então vamos lá para esse jogo, meu amigo torcedor do Sport e do Vasco. Bom, primeiro tempo. O Sport me deu uma surpreendida, o Sport deu uma organizada. Do que eu vi do Sport contra o Atlético Paranaense, apesar que o Sport também deu uma azar danada, né? E jogar contra o Atlético Paranaense lá, na arena, é complicado. O Sport lá é muito forte. Então, o Atlético batalhou, o Sport conseguiu se segurar, mas diante do campo, diante da velocidade da bola, diante da pressão e da velocidade do ritmo de jogo que o Atlético Paranaense bota, é muito difícil segurar. O Sport conseguiu segurar até onde dava, mas acabou tomando 2 gols. Depois o Magrão foi expulso, se machucou, aí ficou com -1, aí o Gabriel foi pro gol, aí desandou tudo. Mas mostrou ali já naquele jogo alguma coisa. E nesse jogo contra o Vasco, o treinador Milton fez uma mudança, colocou 2 jogadores abertos, colocou um time um pouquinho mais para frente, um time um pouquinho para tocar mais a bola, não ficar só na reação, e foi para cima, foi tentando, foi tocando a bola. E o Vasco continuou naquela sua batida, é minha opinião, é uma questão de gosto. Sinceramente, mais uma vez, o que foi que o Fabrício fez? Ele fez o gol. Legal. Mas pro time, o que foi? Não tem nada contra o Fabrício, nem conheço, mas pro time, o que foi que ele rendeu pro time? Ele fez o gol. Tava ali impedido a princípio, tava ali. Na verdade, eu não sei se estava muito impedido, porque na verdade acho que a bola bateu no o jogador do Sport, não sei. Sei que eu falou que ele estava impedido ali, uma questão de interpretação também. Mas ele fez o gol. Mas fora o gol, o que foi que o Fabrício fez?
efetivamente para o time. O Vasco não conseguia, no primeiro tempo, o Vasco não conseguia construir nada. Não conseguia construir nada. Quando estava o Fabrício, não conseguia construir nada. Aí quando o Pikachu se machucou, que era o homem mais efetivo, quando o Pikachu se machucou, que saiu com raiva do médico, ele queria voltar para coisa e tal, que ele teve um choque de cabeça que o médico mandou ele sair, ele não quis, que entrou o Giovanni Augusto, aí deu uma dividida na responsabilidade com o Fabrício. Mas só o Fabrício para criar, Valentim, é muito pouco. Para de inventar, tá querendo inventar e tá dando certo. E o Vasco foi tentando se encaixar ali, mas muito embolado, força ofensiva quase zero, meio de campo de criação para criar alguma coisa, o Vasco da Gama muito abaixo, e o Sport tentando, jogando para um lado, jogando para o outro, até que saiu o gol, um bonito gol, na verdade, um golaço, onde a marcação do Vasco muito espaçada, marcação do Vasco muito errada, muito espaçada, se pega o jogador com habilidade, ele entra com bola e tudo, jogada linda do Sport, fez um golaço, botou na gaveta, 1-0 Sport, era melhor, era mais time, estava mais encaixado, tinha um poder ofensivo melhor, e o Vasco não estava conseguindo marcar direito e não conseguia sair também, porque faltava criação ao time do Vasco, mas isso era óbvio, isso é lógico. O problema é que de vez em quando as vitórias enganam, escondem os erros. Foi o que aconteceu contra o Cruzeiro. A vitória escondeu os erros do Vasco. E deixou. A partir daí, a partir do gol do Sport, o Sport deu uma recuada, o Vasco foi para cima. Foi na qualidade, não, foi na vontade. Foi indo, o Fabrício tentando. O Fabrício não desiste nunca, não tem muita qualidade. Ele não é o cara do meio de campo. O time do Vasco não tem ninguém, não tem nenhum jogador, não é o Fabrício, não tem nenhum jogador que fala assim, toca em mim, manda a bola para mim distribuir o jogo. Não tem, o Vasco não tem. Vou dar comparações, um Lucas Lima, não tem um Lucas Lima, não tem um Diego, bota a bola em mim, não tem um Everton Ribeiro, não tem um Paquetá, não tem, até um Sornosa do Fluminense, que não é muito disso, mas não tem Sornosa, não tem. Pô, e olha que o Vasco já teve o Giovanni, que jogou com o Romário, Giovanni era esse cara, o baixinho, botava a bola aqui, o Bismarck, que jogou no Vasco, daqui também, que eu controlo. Pô, o Vasco teve Roberto Jamil, que jogava mais na frente, mas quando ele pegava a bola, bota em mim, que eu distribuo a bola. Ou seja, Juninho Pernambucano, Juninho Paulo. Pô, o Vasco já teve vários jogadores que a bola batia no pé, comigo. O Hernani do São Paulo, o Vasco não tem ninguém que faça isso. Ninguém, não tem nenhum jogador que faça isso. Que assumou, comigo, manda a bola para mim. Não tem. Bom, e o Vasco foi tentando, meio atabalhoado, o Sport tentando segurar, até que o Sport deu um mole, o Vasco conseguiu ali numa trama, pode estar impedido, não pode, uma questão de visão do treinador, do juiz. O Fabrício foi lá, até meio esquisito, o Fabrício sentiu que estava impedido, mas como ninguém apitou, ele foi lá, fez o gol e empatou 1-1. Merecido, não merecido? Taticamente e tecnicamente não foi merecido, mas pela vontade do Vasco, pela disposição do Vasco, mereceu. E o Vasco subiu de produção. Depois tomou o gol e foi para cima. Meio desarrumado, mas foi para cima. Com pouca criação, mas foi na vontade. O Vasco teve chance. Rafael Galhardo bateu uma falta muito bem. Uma das poucas coisas que o Rafael Galhardo sabe fazer é bater falta. Bateu uma falta muito bem. Teve a entrada do André Reis também, que chutou umas 2 ou 3 bolas pro gol, pro alto. O Vasco estava tentando, estava chutando, estava meio desorganizado, mas estava tentando. E por tentar, merecia o empate. Então acabou empatando o jogo, como eu falei, não tático e tecnicamente, mas na vontade. E estava chutando, estava chegando, estava indo para frente. O time do Sport estava tendo uma certa dificuldade até para marcar o Vasco, mesmo meio desorganizado o Vasco, mas terminou o empate com um time um pouquinho mais tático, que o Sport estava mais arrumado, com um time com muita vontade, apesar que o Sport também estava com muita vontade. Mas a vontade equilibrou o jogo e empatou 1-1. No segundo tempo, o Vasco também tentou
ir para cima, tentou se arrumar, até que o Vasco se arrumou mais, o jogo ficou melhor, gostei mais do jogo no segundo tempo do que no primeiro. Segundo tempo o jogo ficou mais aberto, o jogo ficou franco, ficou um jogo bom de se ver. No primeiro tempo o jogo estava meio arrumado, os times meio desencaixados, principalmente o Vasco desencaixado, mas no segundo tempo o time foi para frente, os dois times foram para frente, porque tinha que ganhar. O Sport tinha que ganhar, que estava com 27 pontos. E o Vasco tinha que ganhar, que estava com 34 para dar uma livrada. Então o jogo ficou franco, ficou bom de se ver. Ficou um jogo animado, tecnicamente, taticamente, você não via muita coisa. Mas você via muita vontade, muita correria. E os dois times foram tentando, cada um da sua maneira. Mesmo assim, eu achei o Sport um pouquinho mais tático. Tava a impressão que você olhando o jogo, você via uma arrumação ali o tabuleiro do campo, o Sport um pouquinho mais arrumado, até que o Sport conseguiu fazer o segundo gol. Uma cabeçada, já que o goleiro do Vasco não tinha muito o que fazer. E um outro detalhe, meu amigo torcedor do Vasco, eu falei que uma das poucas coisas que o Rafael Galhardo sabe fazer é bater falta. Você viu o drible que o Rafael Galhardo tomou no segundo gol do Sport? O cara lateral que dá as costas, dá a bundinha, vira as costas pro atacante. Pô, bicho. O cara fingiu que ia dar um drible e virou as costas. O cara deu um toque na frente, passou por ele fácil, sem fazer esforço. A culpa foi de quem? A culpa é de quem deixa cruzar. Aí o cara cruzou lá, já quase dentro do gol, cabeceou, o goleiro não podia fazer nada. Pô, cara, Rafael Galhardo, Arrego, o Vasco teve Paulo Roberto, Luiz Carlos Vinck, o próprio Jorginho. Pô, cara, Rafael Galhardo, Arrego, bicho. Pô, tomar um drible daquele dentro da área, virar as costas dentro da área. Pô, o meu time não joga. Aí o cara foi, cruzou, o Sport fez o segundo. A partir daí o Vasco deu uma desconcertada. O Valentim botou o time mais pra frente, botou mais atacante, foi pra frente, foi pressionando, mas o Vasco tomou o terceiro gol, que depois o juiz anulou. Mas a impressão que dá é que a bola bateu na perna do jogador do Vasco, sobrou pro jogador do Sport, que ele driblou o goleiro e fez. O bandeirinha não marcou, o juiz deu o gol, o árbitro de trás, que disse que foi impedido, mas bateu na perna do jogador do Vasco. Bateu. Mas o juiz anulou, ficou só 2-1. Depois ainda teve um pênalti a favor do Sport, que o goleiro do Vasco pegou. O goleiro do Vasco pegou esse pênalti. E após esse pênalti que o Sport perdeu, o Sport poderia ter amargado o empate. Porque o gol que anulou, não. O Sport fez o gol, foi justiçado. Agora, pênalti, pô, a gente sabe que só perde quem bate. Mas o Sport teve 2 chances de fazer um gol e não fez nenhum. Tava 2-1, não fez nenhum. Na sequência desse pênalti que o Sport perdeu, que o Gabriel perdeu, o Vasco quase que faz o gol. Teve ali um lance muito polêmico, que a meu ver foi pênalti. O juiz não deu, mas é uma questão de interpretação, foi pênalti. O Vasco se converte esse pênalti empatado o jogo. E o Sport estava com o jogo na mão. Então, o jogo foi 2-1, mas o Vasco poderia ter empatado. Desorganizado. O Vasco desorganizado, sem criação no meio, mas poderia ter empatado, principalmente pelo mole que o Sport deu. O Sport estava ganhando de 2-1 e deu contra-ataque para o time do Vasco. Não pode, isso é afobação. O Vinck, que eu até falei aqui, que teve lateral direito no Vasco, Luiz Carlos Vinck, dele também é Vinck. Esse é o filho do Luiz Carlos Vinck, se tem parentesco. Fez o gol de cabeça e depois ele teve uma outra chance em seguida que poderia ter feito terceiro. Ou seja, o Sport foi mais eficiente, teve mais chances e por isso o Sport ganhou. O Vasco muito limitado, defensivamente um pouco atabalhoado, mas conseguiu segurar um pouco ali, mas ofensivamente o Vasco muito nulo e no meio de campo não existe. Não existe ninguém no Vasco que coloque a camisa eu controlo o jogo. Não tem. Então vai na vontade. Só que hoje na vontade não deu. Só na vontade não deu para o Vasco. O Vasco perdeu, agora o Vasco está ali em 14º lugar com 34 pontos. O América Mineiro com 34.
Ele e o Botafogo pertinho ali, 34, 35. Só que ainda joga Vitória e Ceará. Se o Vitória ganhar, vai a 35, passa o Vasco. Joga o Vasco para baixo. Se o Ceará ganhar, vai a 34 também, empata em número de vitórias com o Vasco. Só que passa o Vasco no saldo de gols. Aí o Vasco pode cair ali para 16º lugar. Complicado, a situação do Vasco não é das melhores. Mas Sport e Vasco fizeram um jogo muito animado, principalmente no segundo tempo, e venceu o time que errou menos. O time que errou menos foi o Sport. O time que teve mais chance de fazer gol foi o Sport. O Vasco teve também, mas quem teve mais chance foi o Sport. Claro, teve um gol anulado, discutível, perdeu um pênalti, mas o Vasco poderia ter tido uma sorte melhor, principalmente por causa dos erros do Sport. Mas acabou vencendo o time que aproveitou melhor chance e o time mais organizado. Agora Vasco da Gama. Situação complicada, né, meu amigo? Situação complicada. O Vasco, na próxima rodada, vamos ver aqui. O Vasco na próxima rodada joga em casa contra o Internacional, uma parada indigesta. O Inter brigando pelo título, parada indigesta contra o Inter. E o Sport joga fora de casa contra o Grêmio. Grêmio titular ou Grêmio reserva? Vamos ver. Mas de qualquer maneira é um jogo indigesto para o Sport também. Então, meus amigos torcedores do Sport e do Vasco, essa foi a minha análise. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, Resenha com Magalhães, tamo junto, um grande abraço, até mais, valeu, fui, deixe seu like aí, tamo junto, tchau.